Olá a todos. Dessa vez eu quero compartilhar com vocês a outra parte do capítulo 20 em diante de Deuteronômio, que também fala sobre questões de sexualidade, mas mais ligadas a alertas, a problemas, né? Não ao casamento como a gente falou antes. E aí o que a gente tem? Principalmente no capítulo 22, é um capítulo que praticamente inteiro fala sobre isso, a começar do versículo 5, que diz assim: a mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Esse versículo já nos traz a ideia de que cada um no seu devido lugar, até mesmo na sua expressão de sexualidade. Não deve haver confusão, não deve haver mistura e distorção. Então, Deus nos ensina já a deixar muito claras as coisas, né? Masculino é masculino, feminino é feminino, cada um expressa-se dentro da sua identidade sexual. E que no padrão de Deus é masculino e feminino, binário, portanto, né? Aí depois, mais pra frente um pouquinho, capítulo 22 mesmo, mas no versículo 13 diz assim: se um homem casar-se depois de deitar-se com a mulher, rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la, dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela descobri que não era virgem, o pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade, junto à porta, a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão as provas aos líderes da cidade e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Então, esse segundo caso aqui é um caso de difamação. Por que isso é sério? Né? Um homem não deve difamar uma mulher jamais. Ele está difamando a honra dessa mulher, e era uma mentira. Ele estava acusando ela de algo que ela não fez. Ele está difamando a família dessa mulher, porque o pai tem a responsabilidade de manter sua filha pura para entregá-la ao futuro marido. Então ele foi castigado aqui, mutado, né, esse homem difamador, porque ele agiu contra, né, uma mulher e a sua família. Aí depois, continuando, o versículo 20 diz assim: se contudo a acusação for verdadeira e não se encontrar prova da virgindade da moça, ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa do seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Aí aqui já no caso do adultério mesmo, né? Agora no versículo 22 também fala do caso do homem, né? E se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Então o adultério é algo muito grave. Então essa mulher já tinha sido de outro homem, ou esse homem está tendo um caso com a mulher de outro homem, eles são punidos com a morte. Então é algo bem sério para Deus isso. O casamento deve ser respeitado. Ninguém deve invadir a intimidade do outro, invadir o leito do outro. Cada casal deve ter sua fidelidade e sua privacidade preservada com a fidelidade. E isso é muito sério. Certo? Deus estabeleceu isso como um padrão mesmo. Aí depois, no versículo 23, uma outra situação. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher de outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata seu próximo. Pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. E se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou, jamais poderá divorciar-se dela. Então aqui estamos falando de casos de fornicação. No caso de os dois terem tido a relação
sem serem casados, isso já era considerado grave. Os dois iam ser punidos, com a morte, inclusive. Mas se ele e ela estavam no campo, ele é o responsável. O homem é considerado o responsável pela relação sexual. Porque ela não teria condições de se libertar dele, ou de se livrar, se desvencilhar do assédio dele. Mas se ela não tivesse algum compromisso de noivado com alguém já, eles teriam que se casar, porque esse é o certo a fazer. Eles tiveram intimidade sexual, então eles têm que agora concluir, e isso perante os homens. Eles teriam que assumir esse relacionamento entre os dois. O que é difícil para a gente digerir aqui é que, e se ela não quis? E se foi de fato uma violência? Ela vai ser obrigada a casar com seu violentador? Muito complicado, né? Mas, infelizmente, na época, o homem é que tinha responsabilidade sobre essas questões e a mulher não tinha muita voz, nem muito direito. Na verdade, essas leis já são um avanço em função do benefício da mulher para a época, né? Ao invés de ela ter sido simplesmente violentada e expulsa, excluída e virar uma prostituta, esse homem deveria assumi-la e cuidar dela, porque ele violou a intimidade dela, ele é o responsável por ela daqui para frente. Então, assim, o que a gente entende aqui também? Em todos esses casos, na verdade, o homem é responsável pela atitude sexual dele. Sempre que ele assume uma intimidade sexual, ele deve assumir o compromisso com a pessoa. Um compromisso de honrar e cuidar da pessoa. E isso está muito claro aqui. Depois, lá no capítulo 23, versículo 18 e 19, a gente tem a situação seguinte. Não tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, tem repugnância por ambos. Não cobre juros de um israelita, e aí ele vai falando de outras questões. Mas o que a gente tem aqui? Aliás, né, o versículo 17. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Era o 17 e 18. Quando a sexualidade, a imoralidade está associada à idolatria, né? Quando o ato sexual é um ato idolátrico. A gente já falou um pouquinho sobre isso antes. Eram esses homens que eram chamados de sodomitas, prostitutos cultuais, repugnantes para Deus. Por quê? Eles transformaram um ato que é lindo, maravilhoso, para ser realizado dentro do casamento, num ato de negócio, de dinheiro, de consumo. Eles se tornaram objetos de consumo, e ainda para fazer as pessoas adorarem outra coisa a não ser Deus, adorarem o sexo, adorarem um Deus falso, né? E ainda por cima, no caso do homem aqui, a possibilidade da homossexualidade dentro de uma coisa idolátrica. Então, assim, muito, muito complicado. E é idolatria, é imoralidade, é prostituição e é homossexualidade. Então são vários níveis de degradação do padrão sexual estipulado por Deus, né? Então esse é um texto importante também. E a última menção aqui é no capítulo 27, que tem alguns versículos que falam sobre relações incestuosas de novo. Diz assim: Maldito quem se deitar com a mulher do seu pai, desonrando a cama do seu pai. E todo o povo dirá amém. Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal, e todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. É uma lista de maldições, e entre as maldições a gente percebe aqueles mesmos padrões distorcidos de sexualidade que a gente já leu em Levíticos, e que é um alerta de Deus para a gente não viver esses padrões. Então nós temos a questão da madrasta, a questão da bestialidade, a questão do incesto. Então essas relações proibidas, né? Porque é um desrespeito à intimidade da família, é um desrespeito à intimidade de outras pessoas da família e é um desrespeito à ordem da criação como um todo, no caso da bestialidade, né? Então, de novo, e a gente termina, né, Deuteronômio, terminando os 5 livros da lei, entendendo que Deus tem um padrão para nós, né? O Pentateuco ele traz isso, uma ideia de que existe um certo e existe um errado.
existe uma ordem criada por Deus que precisa ser respeitada. E a gente não pode ignorar isso, portanto. Então a gente termina o Pentateuco aqui com essa compreensão de que há uma ordem estipulada por Deus, há um projeto inicial de Deus que precisa ser levado a sério e que Deus nos capacite a todos.